Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Carlos Miceli e esse é o nosso quarto encontro para falar de arte e seus aspectos e características básicas. Nos encontros passados, os conteúdos abordados foram desde a arte rupestre na pré-história até o final do século XVIII, com seus movimentos e estilos. E nesse quarto encontro, vou falar do neoclassicismo, romantismo, missão artística francesa no Brasil, realismo e o surgimento da fotografia. Inicio com o movimento chamado neoclassicismo, nascido na Europa Ocidental a partir de meados do século XVIII e que teve grande influência na arte e cultura até os primeiros anos do século XIX. Teve como base os ideais do iluminismo e um renovado interesse pela cultura da antiguidade clássica greco-romana, defendendo os princípios do racionalismo, moderação, equilíbrio e harmonia, com uma reação contra os excessos dramáticos do barroco, com suas temáticas religiosas e com as estéticas decorativas e ornamentais do rococó. As pinturas eram com tonalidades de cores frias e com simplicidade, e as esculturas obedeciam a princípios de simetria, austeridade e equilíbrio, utilizando o mármore. Outro fato que também contribuiu para o procedimento artístico do neoclassicismo foi que, em meados do século XVIII, ocorreu a descoberta arqueológica das cidades de Pompeia e Herculano, que tinham sido soterradas pela erupção do vulcão Vesúvio, e esse achado teve grande divulgação pela Europa, desencadeando um grande interesse pela arquitetura e cultura greco-romana e temáticas mitológicas para as artes em geral. Também influenciou essa mudança os conceitos e normas que as academias de artes europeias estabeleciam, enfatizando o aperfeiçoamento na pintura e escultura com padrões de beleza e que chamamos de academicismo, e que acabaram se espalhando para outros países, inclusive no Brasil, que anos depois fundou a Academia Imperial de Belas Artes do Rio de Janeiro. Um dos artistas pioneiros do período neoclássico foi o pintor e desenhista francês Joseph Marie Vien, que viveu de 1716 a 1809. Esteve em Roma no período das escavações arqueológicas de Pompeia e Herculano, despertando nele o interesse para as composições romanas clássicas. Foi mestre de importantes pintores da Europa. Essa é a sua obra, A Mercadora do Amor, de 1763, numa cena onde são vendidos cupidos, ou como se estivesse vendendo um amor para uma mulher que está sentada. É uma reinterpretação de um afresco encontrado em Pompeia e que também podemos ver nesta outra imagem. No início do movimento, destaca-se o artista e pintor acadêmico Jacques-Louis David, que viveu entre 1748 a 1825, sendo o grande expoente do neoclassicismo. Ele controlou durante anos as atividades artísticas francesas, sendo o pintor oficial da corte francesa e de Napoleão Bonaparte. Sua obra de pintura, O Juramento dos Horácios, destaca-se o ideal patriótico do neoclássico, com os três irmãos dispostos a sacrificar suas vidas pela honra de Roma, demonstrando que o interesse coletivo está acima dos pessoais. Essa cena tem como referência uma lenda romana. A obra está no Museu do Louvre. A pintura A Morte de Marat retrata o assassinato desse líder político ocorrido durante a Revolução Francesa. A cena ocorre quando Marat está numa banheira e escrevendo um artigo para seu jornal e é apunhalado por uma oposicionista e pode-se ver a faca no chão ao lado do corpo sem vida. A obra, de 1807, Coroação de Napoleão, apresenta a cena de autocoroação de Napoleão Bonaparte na Catedral de Notre-Dame com a presença do Papa, demonstrando com esse gesto simbólico que o poder era dele e não derivava da igreja. Essa grandiosa obra, com 6 metros de altura por 10 metros de largura, encontra-se no acervo do Museu do Louvre. Destaco agora
Angélica Kauffmann, que viveu entre 1741 a 1807. Foi uma pintora suíça do período neoclássico e também membro fundadora da Academia Real Inglesa em 1769. Se destacou com suas pinturas em Londres e Roma. Aqui temos seu autorretrato. Em sua obra Retrato de Domenica Morgan e Maddalena Volpato, e na cena em que as duas mulheres estão com trajes clássicos ao ar livre. À esquerda, Domenica é retratada como tragédia e tem uma máscara em seu colo. E à direita, Maddalena representa a comédia, com uma coroa de era na cabeça. Atualmente, essa pintura está no Museu de Varsóvia, na Polônia. E a obra retratando Henrietta Maria Hill, que era uma mulher da alta sociedade inglesa, em pintura a óleo sobre tela, nesse estilo que, com suavidade nos contornos e alguns detalhes pintados, buscava harmonia na composição. O artista italiano nascido em Veneza, Antonio Canova, viveu entre 1757 a 1822. Foi um reconhecido escultor neoclássico e também foi desenhista, pintor, arquiteto e colecionador de antiguidades. Suas composições eram inspiradas na arte da Grécia, no período clássico, e suas obras influenciaram toda uma geração na Europa e também nos Estados Unidos, principalmente artistas acadêmicos. Na escultura em mármore branco, Cupido e Psique, temos uma composição com o tema da mitologia grega, em que Eros, um cupido, se apaixona pela bela Psique. E nessa cena, com seus braços entrelaçados num abraço, demonstrando toda essa paixão. Seus corpos com membros delicados criam uma sensação de pureza inocente, com graça e leveza. Pertence ao Museu do Louvre. Outra obra-prima de Canova é a escultura em mármore branco, também com o tema mitológico As Três Graças, que são as três filhas de Zeus, representando a alegria, a juventude e a beleza. Encontra-se no acervo do Museu de Hermitage, em São Petersburgo, na Rússia. O pintor e desenhista francês Jean-Auguste Ingres, que viveu entre 1780 a 1867, foi um discípulo de Davi e produziu obras no estilo neoclássico, rivalizando com pintores que já adotavam temas e estética voltada para o romantismo. Viveu por alguns anos em Roma e toda a sua trajetória foi fiel ao seu estilo e posição como acadêmico. Sua opção para as composições era para os retratos e os nus, mas também produzia pinturas com cenas históricas e mitológicas. Como podemos ver nessa sua pintura Óleo sobre Tela, a Grande Odalisca, de 1814, retratando uma concubina de um harém imaginário. Podemos ver que está deitada e nu num quarto bem decorado e as tonalidades do corpo da mulher são suaves, em contornos mais alongados e até com deformações anatômicas e com uma luminosidade uniforme, sem destaque para a profundidade na composição. Essa obra está no acervo do Museu do Louvre. Em sua obra Júpiter e Tétis, Ingres pinta uma cena mitológica onde Tétis está pedindo a Júpiter pela glória de seu filho Aquiles. Aqui Júpiter é retratado sentado em seu trono, mantendo uma simetria na composição do seu corpo, e Tétis ajoelhada, retratada com tonalidades suaves. Também compõe a cena outros elementos, entre eles um falcão e uma mulher nas nuvens que observa tudo. Na pintura Napoleão em seu trono imperial, de 1806, ele o retrata com seus trajes de coroação. Essa obra foi enviada ao Salão de Paris e recebeu críticas negativas, pois alegaram que na cena Napoleão parecia uma estátua de cera, em razão das tonalidades muito claras que foi pintado o seu rosto. E no Brasil, no ano de 1816, a convite da corte portuguesa, veio ao Brasil a Missão Artística Francesa, que foi um grupo de artistas que, em 1817, no Rio de Janeiro,
contribuíram para a fundação da Academia de Artes e Ofícios, que mais tarde tornou-se a Academia Imperial de Belas Artes. Eles introduziram no país os ideais e o estilo artístico neoclássico e as regras acadêmicas. Os nomes mais destacados desse grupo foram os de Joaquim Le Breton, que era um administrador e liderou essa missão, Jean-Baptiste Debré, pintor, Nicolas Antoine Taunet, pintor, Auguste Marie Taunet, escultor, Marc Ferrez, escultor, Zéphirin Ferraz, escultor, Charles Simon Predier, gravador. E o arquiteto Grande Jean de Montigny. Um dos mais importantes desse grupo foi o pintor francês Jean-Baptiste Debré, que viveu entre 1768 e 1848. Também foi desenhista e professor da academia no Brasil. Voltou para a França em 1831 e publicou Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, documentando aspectos da natureza, do homem e da sociedade brasileira no início do século XIX. Pintou também integrantes da corte portuguesa no Brasil. Uma de suas obras serviu como base para definir as cores e formas geométricas da atual bandeira do Brasil, adotada em 19 de novembro de 1889. Temos aqui a imagem de sua pintura a óleo, Retrato de Dom João VI, numa de suas temáticas políticas da época, exaltando a monarquia que estava no poder. A obra Casamento de Dom Pedro I e Dona Amélia, de 1829, retrata a cena desse evento com os integrantes da família real na igreja Nossa Senhora do Carmo, no Rio de Janeiro. Trata-se do segundo casamento de Dom Pedro I, que havia ficado viúvo uns anos antes. Pertence à coleção da instituição Itaú Cultural no Brasil. Nesse período neoclássico, a arquitetura na Europa também teve como referência o período da Antiguidade Clássica, greco-romana, em decorrência dos fatos históricos já relatados e também pela decisão de Napoleão Bonaparte promover construções nesse estilo para demonstrar grandeza e poder. As construções passam a obedecer padrões funcionais e com mais simplicidade, simetria e equilíbrio em formas geométricas, com utilização de colunas, frontões triangulares e cúpulas em grandes edificações. Um dos maiores exemplos da arquitetura desse período é o Panteão de Paris. Esse estilo arquitetônico foi aplicado em toda a Europa e posteriormente em outros continentes, como podemos ver nessas imagens. A Igreja de Madalena, em Paris, o Museu Britânico, em Londres, nos Estados Unidos, o Capitólio, em Washington, que é a sede do Poder Legislativo Federal do país. E no Brasil, o Palácio Imperial, em Petrópolis, foi construído para ser a residência de verão do imperador Dom Pedro II. Hoje é o Museu Imperial, com acervo contendo peças da época da monarquia. Agora vou falar do movimento chamado Romantismo. O Romantismo foi um movimento filosófico, artístico e político que surgiu no final do século XVIII na Europa, num contexto da Revolução Industrial, estendendo-se até meados do século XIX, caracterizando-se pela estética e temática que envolve as emoções, a subjetividade, o individualismo e a liberdade de pensamento. Na França, estava ocorrendo um período de grandes transformações políticas e sociais em decorrência da Revolução Francesa, que durante os primeiros anos derrubou a monarquia e seus antigos ideais aristocráticos. Esse movimento teve características opostas ao racionalismo e ao iluminismo, bem como o estilo de arte equilibrada dos clássicos e representava a ascensão da burguesia. Era um período que se exaltava uma ideologia nacionalista que culminaria com os Estados nacionais na Europa. O espírito romântico passa a determinar toda uma visão de mundo centrada no indivíduo.
Os autores românticos voltaram-se cada vez mais para si mesmos, retratando o drama humano, amores trágicos, ideais utópicos e desvio de aspectos desagradáveis. Se o século XVIII foi marcado pela objetividade, pelo iluminismo e pela razão, o início do século XIX seria marcado pelo lirismo, pela subjetividade, pela emoção, sonhos e fantasias, expressando a realidade de cada indivíduo. Esse estilo chegou a outros países da Europa e também a outros continentes, chegando até o Brasil, influenciando outras linguagens artísticas, como a literatura, pintura, escultura, arquitetura e música. Na Espanha, Francisco José de Goya e Lucientes, ou simplesmente Goya, que viveu entre 1746 a 1828, foi um pintor e gravador espanhol. É considerado o mais importante artista da Espanha do final do século XVIII e começo do século XIX, no estilo do romantismo. Tornou-se um pintor da corte da coroa espanhola em 1786 e esse início de carreira é marcado pelos retratos. Admirava as obras de Diego Velázquez, que o influenciou em algumas de suas produções. Em 1793, teve uma enfermidade que o deixou surdo, refletindo em suas obras que progressivamente ficavam mais sombrias e pessimistas. Goya permaneceu em Madrid durante a Guerra Peninsular contra o exército de Napoleão, afetando-o profundamente e influenciando nas temáticas de suas obras produzidas a partir desse período. Seus últimos anos culminaram com as 14 pinturas negras de 1819 a 1823. Desiludido com a questão política de seu país, Goya abandonou a Espanha em 1824, indo para a cidade francesa de Bordeaux, local de sua morte em 1828. Nessas imagens, podemos ver duas de suas mais famosas pinturas, a Maja nua e a Maja vestida. Na época, o nu nas composições era pintado em cenas mitológicas e a Espanha passava por um período que essas imagens eram desaprovadas, mas mesmo assim, Goya não temia as represálias. Pintava a Maja nua, deitada e encarando o espectador, sem intenção de criar uma alegoria, utilizando um jogo de luz sobre o corpo que parece estar reluzente. Existe grande controvérsia sobre quem seria a modelo e uma das hipóteses é que era a Duquesa de Alba. Pertencem ao acervo do Museu do Prado, em Madrid. Outra obra de sua autoria que alcançou grande notoriedade foi o 3º de Maio de 1808, numa composição que reproduz o fuzilamento de alguns espanhóis que tinham se revoltado contra a ocupação de Napoleão Bonaparte. Retratou essa cena em 1814, depois da retirada francesa, e a intenção era destacar o heroísmo dessas pessoas que lutavam contra essa invasão. Essa tela está no Museu do Prado. Vamos falar agora das suas chamadas pinturas negras, que originalmente foram reproduzidas aplicando tinta a óleo nas paredes de gesso de sua casa, conhecida como a Quinta del Sordo. Essa primeira imagem é uma dessas pinturas chamada Saturno devorando seu filho, e a outra imagem é Peregrinação à Fonte de São Isidro. Anos depois, o banqueiro Émile Delanger adquiriu a casa com as pinturas que estavam nas paredes e posteriormente doou ao Museu do Prado, que contratou o pintor e restaurador Salvador Martí, que entre 1874 a 1878 transferiu para as telas, que atualmente estão no Museu do Prado. Podemos ver essa imagem da fachada da Quinta del Sordo numa foto do começo do século XX, antes da sua demolição. Outro grande artista do romantismo foi Théodore Géricault, que viveu entre 1791 a 1824 e foi um pintor francês que, em seus primeiros quadros, demonstrou uma grande admiração por Davi e pela estética neoclássica, mas suas obras se caracterizam pelo estilo do romantismo. Chegou a frequentar o ateliê da Escola de Belas Artes com Eugène Delacroix.
Dedicou-se a copiar Rubens, Velázquez e Caravaggio em suas visitas no Museu do Louvre. Seu primeiro quadro importante foi Oficial de Caçadores a Cavalo durante a Carga, que expôs no Salão da Academia em Paris em 1812. Viajou para a Itália, onde estudou profundamente as obras de Michelangelo e Rafael. Na volta, em 1817, o pintor iniciou aquela que seria sua obra-prima, A Balsa da Medusa, concluída em 1819 e que podemos ver nessa imagem. Essa composição representa um acontecimento que foi o naufrágio do navio Medusa em 1816, em que o comandante e alguns oficiais o abandonaram, fugindo em botes, deixando à deriva os passageiros e marinheiros em cima de uma balsa formada pelos pedaços de madeira. Nessa pintura, ele retrata o sofrimento, o desespero, a esperança e as emoções dos sobreviventes que foram resgatados. Tudo isso pode ser observado, pois na parte de baixo estão corpos sem vida e pintados com cores sombrias, e na parte de cima, pessoas acenando, tendo ao fundo a imagem do céu com tonalidades claras e luminosidade, ao avistarem um outro navio no horizonte. Nota-se uma composição com aplicação de perspectiva com formas triangulares no plano do mastro da balsa até sua base e também no braço do sobrevivente que acena com uma bandeira até a parte de baixo, onde estão as outras pessoas também acenando. Outro grande representante desse movimento foi Eugène Delacroix, que viveu entre 1798 a 1863. Foi um pintor francês que começou seus estudos de pintura em 1813 na Escola de Belas Artes. Executou também diversos murais. Suas obras caracterizam-se pela emoção e energia, traduzindo seus sentimentos e influenciou as futuras gerações de pintores. Delacroix expôs sua obra A Barca de Dante no Salão de Paris de 1822 e essa obra teve a influência do estilo romântico de seu colega Géricault. Essa composição retrata de forma precisa a cena narrada no livro de Dante Alighieri, utilizando cores quentes em contraste com tonalidades frias. Essa pintura de Dante e Virgílio na barca em sua jornada ao inferno e passa toda uma emoção e sentimento de dor e desespero pelas pessoas que estão se afogando, caracterizando-se como um estilo do romantismo. Pertence ao acervo do Museu do Louvre. E no Salão de 1824 recebeu críticas polêmicas com sua pintura O Massacre de Chios, retratando o episódio dramático na ilha de Chios, na Guerra da Independência da Grécia contra a Turquia. Em 1828, refaz a tela, aplicando tonalidades mais coloridas, influenciado ao ver obras em sua viagem para Londres em 1827. Com a tela A Morte de Sardanapalo, de 1827, composição sobre o último rei da Assíria, contendo o movimento Cores Vivas e Excesso Emocional, passa a ser considerado como o líder do movimento de pintura romântica francesa, principalmente depois da morte de Géricault, mas sendo alvo principal dos acadêmicos da Escola de Belas Artes, adeptos do neoclassicismo. Uma de suas obras que alcançaram maior notoriedade e que se tornaram um ícone do movimento romantismo foi A Liberdade Guiando o Povo, de 1831. Com os acontecimentos políticos de julho de 1830 na França, Delacroix pinta essa alegoria à liberdade do país e do seu povo, aqui retratando suas diversas classes sociais, seguindo para o futuro em meio à fumaça dos canhões e conduzidos pela figura de mulher empunhando a bandeira da França, representando a liberdade, hoje no Museu do Louvre, exposta ao lado da obra de Géricault. Pintou 4 telas com o tema As 4 Estações, representando as 4 estações do ano. Essas obras foram encomendadas por um industrial e Delacroix produziu entre os anos de 1856 a 1863. As 4 obras fazem parte do acervo do MASP. O romantismo na Inglaterra teve o pintor William Turner
como seu grande representante. Ele viveu entre 1775 a 1851, sendo considerado um dos mais importantes pintores de paisagens das artes britânicas e um dos pioneiros do modernismo na linguagem da pintura. Sua formação artística ocorreu na Academia Real de Artes de Londres. A partir de 1830, Turner começa a pintar de forma solta os elementos figurativos, sem o rigor acadêmico, e passa a criar espaços voláteis de nuvens e cores, como em sua obra Chuva, Vapor e Velocidade, de 1844, que remete aos quadros abstratos do século XX. Por isso, foi qualificado por muitos historiadores como o primeiro pintor de vanguarda. Como também podemos ver em sua obra Tempestade de Neve, Aníbal e seu exército a atravessar os Alpes, que exibiu no ano de 1812, numa cena que mostra a força da natureza e a fragilidade humana. Essa tela pertence ao acervo da Tate Galeria, que é o Museu de Arte Moderna do Reino Unido, em Londres. O romantismo no Brasil, no século XIX, teve grande destaque na literatura, que rompeu com a tradição clássica. As obras mais significativas de seus autores são Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães, Lira dos 20 Anos, de Álvares de Azevedo, A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, O Guarani, de José de Alencar, e Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida. Também no Brasil, o estilo do romantismo na pintura teve como destaque os artistas Vítor Meirelles e Pedro Américo. Vítor Meirelles, que viveu entre 1832 a 1903, foi um pintor e professor brasileiro. Ingressou como aluno na Academia Imperial de Belas Artes e se especializou no gênero da pintura histórica. Ganhou o prêmio de viagem ao exterior da Academia e ficou vários anos em aperfeiçoamento na Europa. Retornando ao Brasil, tornou-se um dos pintores preferidos de Dom Pedro II. Aqui nessa imagem, a sua pintura, Primeira Missa no Brasil, encomendada pela Academia Imperial de Belas Artes em 1859. Nessa composição, que teve como base os fatos relatados por Pero Vaz de Caminha no descobrimento do Brasil. Destaca-se na cena o Frei Henrique de Coimbra, com a participação de membros da comitiva portuguesa e muitos indígenas nativos. Essa obra participou do Salão de Paris no ano de 1861. Pertence ao acervo do Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro. Outro grande artista desse movimento no Brasil foi o pintor Pedro Américo, que viveu entre 1843 a 1905. Ele era também romancista, poeta, político e professor. Estudou na Academia Imperial de Belas Artes, com aperfeiçoamento em Paris. Ganhou projeção com grandes pinturas de caráter cívico e heróico, valorizando o nacionalismo. Como podemos ver nessa imagem de sua obra Independência ou Morte, pintada em 1888, numa cena idealizada de Dom Pedro I, proclamando a independência do Brasil, que era colônia de Portugal. Essa composição teve como objetivo retratar um momento histórico e glorioso. Pertence ao acervo do Museu do Ipiranga, em São Paulo. Vamos falar agora do movimento chamado Realismo. Foi um movimento artístico e literário que teve início em meados do século XIX na França. Essa tendência estética significou um olhar mais realista e objetivo sobre a existência e as relações humanas, contrapondo a artificialidade do neoclassicismo e as visões subjetivas do romantismo. Também podemos colocar como característica desse movimento o naturalismo, retratando a realidade e o ser humano analisado e representado a partir de seus comportamentos. Os artistas integrantes desse movimento
sentiam a necessidade de retratar o cotidiano com os problemas e costumes das classes média e baixa e não se inspiravam em modelos do passado. Nesse período, entre 1830 e 1870, um grupo de artistas pintores franceses deixaram Paris, se opondo ao estilo do romantismo, e formaram um grupo que se estabeleceu no povoado de Barbizon, perto da floresta de Fontainebleau. Esse grupo ficou conhecido como a Escola de Barbizon, com pinturas que predominavam as cenas de paisagens. Vou destacar agora alguns de seus principais representantes. Jean-François Millet, que viveu entre 1814 a 1875, foi um pintor francês conhecido como precursor do realismo pelas suas representações de trabalhadores rurais. Suas obras deram forma à realidade das classes trabalhadoras. Suas pinturas manifestavam a integração do homem com a natureza em cenas que introduziam pessoas e camponeses nas paisagens. Sua obra, As Respigadoras, retrata a vida dura das camponesas que respigavam os campos após a colheita, ou seja, recolhiam os restos de grãos que ficavam no chão. Na cena, podemos ver ao fundo os montes de trigo colhidos enquanto as três mulheres estão com os corpos curvados para baixo, numa representação que mostra as diferenças sociais existentes. Essa pintura pertence ao acervo do Museu d'Orsay, em Paris. A pintura Ângelos, do ano de 1859, é uma composição que mostra um casal de camponeses no final do dia de trabalho, em posição de oração, tendo ao fundo uma igreja que, ao tocar o sino, anuncia a hora dessa oração católica. Essa cena retrata a vida simples que eles levam, cultivando para poderem sobreviver. Pertence ao Museu d'Orsay, em Paris. Camille Corot, que viveu entre 1796 a 1875, foi um artista francês que pintava retratos e que, depois de retornar de uma viagem para a Itália em 1825, dedicou-se a pintar paisagens realistas. Essa é sua obra A Velha Ponte de Mantes, localizada nessa cidade, onde Corot pintou muitas telas nesses arredores de Paris. Na composição, utiliza uma pincelada suave com cores claras, reproduzindo a luz dessa paisagem. Um grande artista desse movimento foi o pintor francês Gustave Courbet, que viveu entre 1819 a 1877. Aos 19 anos, entrou para o Seminário de Ormans, onde recebeu pela primeira vez a educação artística. Em 1839, mudou para Paris, continuando seus estudos artísticos e também frequentando o Museu do Louvre para ter contato com as obras de grandes mestres da pintura. Liderou o movimento do realismo na pintura francesa do século XIX, rejeitando as regras acadêmicas, comprometendo-se a pintar apenas o que via. Quando pediram para que ele pintasse anjos, respondeu que só pintaria se os visse. Foi um pintor independente, o que acabou influenciando outros artistas. Podemos ver a composição de sua obra, O Enterro em Ormans, onde as pessoas retratadas demonstram seus sentimentos de dor e luto numa cena realista. São pessoas comuns da cidade, que estão ao lado da cova aberta. As tonalidades utilizadas dão um aspecto sombrio, caracterizando o aspecto realista para esse episódio. Essa obra pertence ao acervo do Museu d'Orsay, em Paris. Sua pintura, O Ateliê do Artista, demonstra o realismo que contesta os padrões e regras estéticas acadêmicas. Podemos considerar que essa composição é uma alegoria, pois ele introduz na cena de seu ateliê várias pessoas do seu relacionamento e de todos os níveis sociais. Essa obra foi recusada pelo júri da Feira Mundial de Paris de 1855.
em razão de seu tamanho, com 3,35 metros de altura por 6,09 metros de largura. Num ato de autopromoção, Courbet, com a ajuda do colecionador de arte Alfred Bruyère, abriu sua própria exposição chamada O Pavilhão do Realismo, que pode ter sido a primeira exposição individual de um artista de forma mais organizada e propagada. A partir daquele ano, muitos artistas passaram a organizar exposições. Encontra-se no Museu d'Orsay. O gênero realista foi um movimento que influenciou também as obras literárias em todo o mundo. No Brasil, os principais objetivos dos autores eram retratar o cotidiano do povo brasileiro, mesmo que ele não fosse belo, mas com compromisso com a realidade. Por conta disso, as obras realistas brasileiras costumavam abordar a população humilde da forma mais visceral possível, destacando-se Machado de Assis, com as obras Memórias Póstumas de Brás Cubas, O Alienista, Quincas Borba e D. Casmurro. Aloísio de Azevedo, com a obra Uma Lágrima de Mulher. E Raul Pompeia, com a obra O Ateneu. O estilo de pintura do realismo no Brasil tem como principal pintor Almeida Júnior, que nasceu em Itu, estado de São Paulo, e viveu entre 1850 a 1899. Suas obras têm uma temática regionalista em cenas com personagens simples. Uma dessas obras de maior notoriedade é Caipira Picando Fumo, que pertence ao acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo. Vou falar agora de um acontecimento importante dessa época, que foi o surgimento da fotografia. A primeira fotografia de que se tem registro foi tirada na França em 1826 por Joseph Nicéphore Niépce, que viveu entre 1763 a 1828. A imagem foi produzida com uma câmera, sendo exigida cerca de 8 horas de exposição à luz solar. Mas quem desenvolveu esse sistema foi outro francês, Louis-Jacques Mandet Daguerre. Alguns anos depois, criou o aparelho que leva o seu nome, o daguerreótipo, que era capaz de gravar imagens permanentes. Essa é a imagem do daguerreótipo, que era uma caixa enorme que captava a imagem através de lente e gravava sobre o vidro. Em 1840, o químico inglês Jean Goddard criou lentes com maior abertura. No ano seguinte, o escritor e cientista inglês William Henry Fox Talbot criou o calótipo, aperfeiçoando o processo de fixação de imagens, como podemos ver aqui. Com o surgimento da fotografia nesse período, as técnicas de pinturas passaram a ser mais fluidas, livres, espontâneas, uma vez que as reproduções com imagens mais precisas podiam ser obtidas com a fotografia. E, em razão disso, tem início uma grande revolução nas linguagens pictóricas e impacto sobre as artes em geral. Anos depois, já no final do século XIX, a fotografia passou a ser considerada arte e eram publicadas em revistas e diversas publicações. E em 1910, uma galeria de arte nos Estados Unidos realizou uma exposição com 600 fotografias. E no nosso próximo encontro, vou falar do movimento do impressionismo e o chamado período pós-impressionismo.